Olá, líderes do Ministério Infantil de todo o Brasil que separou esse tempo para se dedicar a aprender. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula bônus sobre as armadilhas que os líderes do Ministério Infantil enfrentam. E essa aula bônus tem o objetivo de nos aquecer para o nosso mini curso Missão de Discipulado com Crianças e Juniores na Prática, que vamos iniciar na próxima semana. Eu quero trazer uma reflexão profunda com vocês sobre algo muito importante dentro do nosso Ministério Infantil. 3 armadilhas muito comuns e sutis que podemos cair quando vamos fazer o discipulado com crianças e juniores e como evitá-las para que o nosso trabalho enquanto pastores infantis seja intencional, eficaz, transformador e assertivo. Mas antes de entrar nas 3 armadilhas, eu preciso explicar para você o que é discipulado, que resumidamente é ensinar alguém com o objetivo de que essa pessoa ensine a outros, como você já deve ter me ouvido falar sobre isso em outros treinamentos. Mas esse objetivo só pode ser alcançado, gente, se a gente aprender a driblar as armadilhas que eu vou entregar aqui, uma dica para você fazer isso e não se esquecer dessa aula, ok? Sempre que as armadilhas aparecerem, você vai dizer, eita, isso mesmo, tem algo de errado aqui, isso mesmo. Vou utilizar esse acróstico para você se lembrar de mim e dessa aula todas as vezes que você for tentado ou tentada a cair em alguma dessas armadilhas que eu vou ensinar para você aqui nessa aula, ok? O acróstico EITA vai te fazer lembrar que o discipulado precisa ser eficaz, intencional, transformador e assertivo para as crianças e juniores. Discipular crianças e juniores de forma EITA vai além de simplesmente ensinar histórias ou fazê-las decorar versículos bíblicos. Trata-se de formar discípulos de Cristo, ajudando-os a internalizar as verdades do Evangelho e a aplicá-las na sua vida diária. Ao discipular dessa maneira, não estamos apenas transmitindo um conhecimento, mas investindo, gente, no coraçãozinho, no caráter e no futuro espiritual das nossas crianças juniores, preparando eles, para serem líderes cristãos no futuro, porém, começando agora. Vamos entender melhor como isso pode ser feito de forma prática, tá? As armadilhas te impedem de viver isso. Primeiro, te impede de viver um discipulado eficaz. O discipulado eficaz, gente, é aquele que ensina as verdades bíblicas de forma clara e que tenha um impacto real na vida cotidiana das crianças. Ao discipular, precisamos tornar as lições acessíveis e compreensíveis a elas, porém com profundidade. Vamos supor que você está ensinando aí sobre a história de Davi e Golias. Ao invés de apenas contar a história, podemos usar um exemplo do cotidiano da criança e do junior, Por exemplo, quando você tiver um desafio na escola, como uma prova difícil, ou até mesmo uma situação em que alguém seja cruel com você, lembre-se de Davi, que confiou em Deus e venceu. Assim como Davi, você pode confiar que Deus está com você em qualquer desafio. Dessa forma, gente, a criança ela não vai simplesmente ouvir a história, mas ela vai linkar essa história com alguma vivência. E na próxima vez que ela viver algo parecido, ela vai lembrar do que você ensinou e ela vai aprender como aplicar a confiança em Deus no seu dia a dia. Entende o que é um discipulado eficaz? A eficácia do discipulado está na capacidade de fazer com que a criança e o junior entenda e viva a palavra de Deus na sua realidade, no seu dia a dia. Isso faz sentido para vocês? As armadilhas, elas nos impedem de viver aqui o segundo tópico do nosso discipulado EITA, que é o discipulado intencional.
Gente, discipular de forma intencional significa que temos um propósito claro para cada lição e atividade. Cada momento do discipulado deve ser planejado com o objetivo de levar a criança e o junior a um conhecimento mais profundo de Deus e uma vida cristã prática, ok? Se o tema, por exemplo, do dia é sobre o amor de Deus, não basta apenas dizer para as crianças que Deus nos ama, mas tá, como que elas vão experimentar isso? O discipulado intencional é aquele em que você planeja atividades que ajudem as crianças juniores, considerando, é claro, né, a faixa etária de cada um deles, a visualizar e sentir esse amor. Uma maneira legal, por exemplo, seria pedir para as crianças, para os juniores de 8 a 12 anos, que já conseguem usar a imaginação de forma mais lógica, para descreverem, seja falando ou escrevendo, a ideia que eles têm do amor de Deus. Se forem crianças de 4 a 7 anos, desenharem um coração ou qualquer outro símbolo que represente o amor de Deus para elas. Se forem, por exemplo, os bebês, né, de 0 a 3 anos, ou discipulado baby, cantem, dancem, gesticulem com elas canções simples sobre o amor de Deus. Enquanto, né, vocês fazem isso, explique sobre esse amor de Deus que não depende das nossas ações, mas é incondicional. E ao final você pode perguntar, né, como você pode mostrar esse amor de Deus para alguém hoje? Dessa forma, a lição não fica restrita, né, a uma explicação teórica, mas é vivenciada pela criança na prática. Gente, notem que qualquer lição que você for dar para a criança e para o junior, se ela for intencional, no final a criança e o junior precisa sentir isso, precisa experimentar isso, ela precisa tatear essa experiência, ok? Discipular intencionalmente é dar intenção para cada palavra e cada ação que você for fazer aí durante o seu discipulado. O terceiro item aqui do nosso acróstico, EITA, né, que muitas vezes as armadilhas vão impedir que o discipulado alcance esse objetivo de ser transformador. Gente, o discipulado, ele precisa transformar. E para transformar alguém, vai além de simplesmente ensinar, né? Ele precisa moldar o caráter da criança e do junior. A criança, gente, ela é recém-chegada a esse mundo, ela ainda está sendo construída, moldada, é como se fosse um barro mole, né? Que será obrigatoriamente moldada por algo ou alguém. Se ela não for moldada para Deus, serão moldadas para o mundo. Por isso, precisamos ajudá-la a aprender a viver segundo os princípios cristãos em cada aspecto da sua vida. Não é apenas sobre informação, mas é sobre transformação interior. Quando discipulamos de forma transformadora, nós estamos ajudando os nossos pequenos a crescerem mais parecidos com Cristo. E isso vai ter um impacto, gente, no resto da vida delas, durante toda a sua vida, porque a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. As crenças construídas na infância vão nortear aí todas as escolhas, né, do futuro, vão estar influenciando naquilo que a gente vai viver e as crianças vão viver pela frente, ok? E o quarto item aqui do nosso acróstico, que as armadilhas impedem o nosso discipulado de ser, gente, é assertivo. O que é um discipulado assertivo? É quando o líder ele é claro, firme e direto diante de um comportamento da criança. Né? O líder vai intervir ali diante de algum comportamento pontual, ok? Por exemplo, ao invés de permitir que as crianças sigam padrões desse mundo, né, nós vamos mostrar compaixão e paciência, mas vamos dizer para ela o que a Bíblia diz sobre aquele determinado comportamento.
o que é pecado ou não, como que o cristão deve agir. Um exemplo, né, que eu posso dar para vocês é que se uma criança está tendo dificuldade, por exemplo, de controlar suas emoções, como a raiva, né, o líder pode ser assertivo, chamá-la a sós, abraçá-la, dizer de forma clara: eu entendo que você se sentiu irritado, você se sentiu irritada, mas a Bíblia diz e nos ensina que devemos ser calmos e pacientes como Jesus. Vamos orar? Pedindo a Deus que te ajude a controlar essa raiva da próxima vez e agir com mais paciência? Ao mesmo tempo, né, o líder deve ser amoroso, oferecer apoio e mostrando que está do lado da criança, enquanto ela aprende a controlar as suas emoções. A assertividade no discipulado, gente, é ter a coragem de ensinar o que é certo de forma direta e respeitosa, sem medo de confrontar, né, as atitudes, mas sempre com amor e compaixão. Gente, está fazendo sentido para vocês? Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Comenta aí, né, se isso está trazendo para vocês algum insight aí da realidade de vocês, ok? E agora que nós já entendemos o que é o discipulado, né, vamos então para as 3 armadilhas que muitos líderes facilmente têm caído e não têm conseguido viver esse discipulado EITA, né, que é um discipulado eficaz, intencional, transformador e assertivo, ok? A primeira armadilha, gente, é usar ferramentas aleatórias no Ministério Infantil sem intencionalidade. Hoje nós temos uma multidão de ferramentas. O Ministério Infantil ele tem excesso de ferramentas, né? Que isso é muito bom por um lado, porque não falta ferramenta, mas por outro lado pode ser uma armadilha, porque sabe, naquele dia que você está correndo para preparar a aula e acaba pegando qualquer ferramenta, corre lá no meio dos seus papéis, no seu computador e busca qualquer lição e só aplica porque não tinha algo em mente, né? E busca qualquer atividade para ministrar, tá, gente? Assim, quem nunca viveu isso alguma vez na vida, né, atire a primeira pedra. Mas o problema é quando isso, né, dentro do Ministério Infantil, se torna algo comum e corriqueiro. Muitos líderes, por causa dessa facilidade, né, acabam não tendo planejamento e sempre estão recorrendo a ferramentas aleatórias, né, para ter o que ministrar. Isso é uma armadilha que muitos de nós caímos sem perceber e isso prejudica o impacto do discipulado. E por que muitos líderes, gente, caem nessa armadilha e vivem entregando, né, para as crianças um alimento sempre pré-cozido, né, como alimento espiritual? E eu quero deixar claro, gente, que o problema nem é a ferramenta pronta em si, tá? Porque tem ferramentas maravilhosas. O problema é quando não temos um propósito claro para essa ferramenta que estamos aplicando e aplicamos ela apenas por não ter outra coisa para fazer, por não termos planejado, ok? Nesse caso, o discipulado ele se torna desconexo, sem profundidade. E tudo que vamos fazer com as crianças, gente, precisa ter um propósito. Desde a história que contamos, um jogo que escolhemos, uma brincadeira, um visual, um enfeite, tudo precisa ser intencional. Jesus, no seu ministério, ele usou parábolas, né, de forma intencional. Ele usava o cotidiano, as situações da vida, as experiências simples para ensinar lições profundas. Ele sabia que cada palavra tinha o poder de transformar, né? Então, assim, antes de você ministrar, visualize se essa lição está conectada com o propósito que você tem para o ministério infantil da sua igreja, né? E sempre se pergunte: o que eu vou ministrar hoje vai ajudar as crianças a entenderem sobre Deus? Vai fortalecer a fé delas, né? Cada história a gente deve reforçar, né, a mensagem e o propósito que nós temos. A armadilha número 2, gente, é querer discipular uma multidão de crianças e juniores sem se preocupar, né, com o discipulado profundo.
Qual líder, né, gente, que não gosta de sala cheia, ministrar para muitas crianças? É muito legal, é muito gostoso naquele ambiente cheio de criança, é muita alegria, é maravilhoso, né? É realmente muito bom e muito gratificante quando estamos diante de muitas crianças juniores numa sala lotada ou na igreja lotada. Porém, o discipulado é uma ministração, gente, em gotinhas, né? É feito algo individual, né? E a ministração, vamos comparar a uma piscina, tá? Então, quando nós estamos ministrando a multidão, é como se nós estivéssemos numa piscina com muitas crianças. Mas o discipulado, ele é uma ministração em gotinhas. É algo feito de forma mais personalizada, né? E quem de vocês, né, já não preferiu estar com muitas crianças de uma vez, pensando que isso é sempre melhor? Eu sei, né, que muitos de nós temos um coração enorme e sonha com um ministério que envolva multidões. Mas quando nós estamos falando de discipulado, nós precisamos refletir sobre o que Jesus fez, pois ele é o nosso modelo de discipulado, tá? Jesus ensinou para as multidões, mas ele separou 12 discípulos para um tempo profundo de ensinamento e formação. Ele sabia que para que eles cumprissem a missão de levar o evangelho ao mundo, eles precisavam de um tempo dedicado para desenvolver caráter, desenvolver habilidades espirituais para isso, né? Em Marcos 3,14, nós vemos claramente ali que Jesus separou os discípulos para estarem com ele e não só para pregar, mas para serem formados e serem transformados. Aqui, né, está uma lição para nós líderes. Ministrar a multidão de crianças no culto infantil, na célula para muita gente, é importante? É. Mas se você quer que as suas crianças e seus juniores se tornem discípulos maduros de Cristo, você precisa investir em momentos mais profundos com um número menor de participantes. Não adianta ter 50 crianças e juniores em um grupo de uma vez, se você não tem, né, como acompanhar cada um deles de perto, tá? Então, qual é a dica, gente? A dica é organizar o Ministério Infantil em grupos menores. E dentro do projeto Natanaelzinho, a gente chama isso de GDs, né, que são grupos de discipulado, e GS, que são grupos de evangelismo. E a gente separa os juniores maduros, né? Que no nosso mini curso eu vou explicar isso com muitos detalhes para vocês. E caso a sua equipe tenha integrantes adultos que te ajudam ali, né? Esses juniores serão distribuídos entre a sua equipe de forma que cada um tenha mais tempo para cada criança e cada junior. E poder perguntar a ela, gente, como você está com Deus, né? O que você tem aprendido com Cristo? O relacionamento pessoal vai fazer toda a diferença no desenvolvimento emocional e espiritual também das suas crianças juniores, ok? Então, gente, não caia na armadilha de desejar somente números, tá? Mas organize seu grupo em grupos menores e a multidão virá. Você vai perceber isso, que a multidão virá, mas virá de forma saudável e todo mundo sendo bem cuidado, ok? A terceira armadilha é não ter uma metodologia clara e completa que leve em consideração o universo infantil. Gente, e de verdade, essa para mim é a mais perigosa de todas as armadilhas, porque ela acaba te jogando nas armadilhas anteriores, tá? Dentro do discipulado infantil, uma das armadilhas mais comuns é a gente não ter clareza, né, do que vamos fazer depois, tá? E algo que respeite o universo das crianças e as necessidades específicas de cada faixa etária. Uma metodologia, ela te ajuda a ter previsibilidade em todos os passos de um processo. Não ter um método que tenha um propósito definido te leva a recorrer, né, a ter algo para administrar no momento. Lembra da primeira armadilha? Pois é. O projeto Natanaelzinho, gente, ele é essa metodologia completa que foi pensada especialmente para o Ministério Infantil. Ela não foi remendada para o Ministério Infantil. Ela não foi adaptada para o Ministério Infantil. Ela foi pensada para o Ministério Infantil e leva em consideração
todo o universo das crianças e juniores. E por que não ter uma metodologia é uma armadilha? Porque as crianças, gente, elas não aprendem da mesma maneira que os adultos, né? Elas têm um universo próprio, uma forma própria de pensar, de sentir, de perceber o mundo, né? E quando não temos uma metodologia para esse universo, a gente realmente precisa ficar remendando pedaços de métodos, né, dos adultos para as crianças. Isso é uma armadilha, tá? E vale ainda lembrar, né, que além do universo da criança já ser um universo diferente dos adultos, nós ainda como igreja estamos precisando, a igreja precisa aprender a lidar com os transtornos da infância, que hoje é muito comum a gente ter nas nossas igrejas, crianças com TDAH, com autismo, com TOD, ansiedade e outros desafios que são comuns da infância, né? E que exigem uma abordagem individualizada e sensível, que respeite as necessidades de cada criança. E é aqui, então, gente, que entra, né, o projeto Natanaelzinho, né? Nossa metodologia, ela é completa, tá? Com princípio, meio e fim. Ela oferece uma estrutura de discipulado sólida, ela oferece experiências com atividades que as crianças vão viver durante o período, né? E ela foi pensada, como eu já disse antes, para o universo infantil, para as crianças e juniores. E para 2025, né, o planejamento da nossa implantação, para você que ainda não implantou ainda, ou para você que implantou e parou, ou para você que já implantou e quer continuar em 2025, o planejamento será quadrimestral e dentro do minicurso eu vou detalhar tudo isso para vocês. E ele será dividido em 3 momentos essenciais para a formação de discípulos sólidos. O primeiro momento, gente, é a construção da estrutura de discipulado, que dentro do minicurso eu vou te ensinar, né, a como preparar o fundamento do ministério infantil, né, o fundamento dessa estrutura de discipulado, para que você tenha estruturas bem definidas, todo mundo sabendo quem é discípulo de quem, desde o ensino até a aplicação prática, tá? Com ferramentas práticas, que no Manual do Discipulador 2, né, nós temos uma grande novidade, porque ele vai ter 5 variações, né? Vai variar, vai ter o Manual do Discípulo Baby, de 0 a 3 anos, o Manual do Discípulo Kids, de 4 a 7 anos, o Manual da Pequena Discípula, para meninas juniores de 8 a 12 anos, o Manual do Pequeno Discípulo para juniores de 8 a 12 anos, né? E também, né, nós vamos ter, como eu tive muita demanda para adolescentes, nós teremos também o Manual Teen, né, para os adolescentes. Né? Dentro do Manual do Discipulador 2 tem todas essas variações. E tudo isso com uma metodologia clara, né, onde as crianças, os juniores e agora também os adolescentes vão aprender de forma envolvente e profunda, ok? O segundo momento que vocês vão aprender também dentro do nosso minicurso será o momento da experiência. Porque nós sabemos que as crianças aprendem mais com as experiências do que com as palavras. Por isso, vou te ensinar, né, a planejar as 7 fases da multiplicação com atividades que levem as crianças e juniores a viverem a fé e os princípios cristãos no dia a dia. As 7 fases, gente, da multiplicação ensina as crianças e juniores a orarem pelos seus amigos não cristãos, a evangelizá-los, trazê-los para a comunhão, consolidá-los, integrarem seus amigos à vida da igreja, a discipulá-los, né? E traz grande multiplicação aí para a sua igreja, ok? E não é só sobre ensinar, mas é sobre vivenciar, experimentar a palavra de Deus. E no nosso minicurso, vou te dar o passo a passo de todo o plano de ação para você viver essa experiência. E o terceiro momento, né, que vamos viver no ano de 2025, será o momento do envio, né? Essa é a fase onde as crianças e os juniores serão preparados para viver a missão, tá? Elas vão ser desafiadas a aplicar tudo que aprenderam, né, na sua casa, na vida da igreja, na escola e em todos os lugares que elas estiverem.
E o melhor, elas vão aprender a transformar seus amigos em discípulos de Jesus e a influenciar essa geração, né? Inspirados aí pela história do Natanaelzinho 1 e agora também a história do Natanaelzinho 2, né? E o envio é a última etapa, quando o discipulado se torna uma prática diária aí na vida das nossas crianças e dos nossos juniores, ok? E para garantir, né, que você tenha tudo que você precisa para aplicar esse plano de discipulado com sucesso, a nossa metodologia, gente, ela inclui ferramentas essenciais para viver tudo isso. Para tudo que tem dentro do projeto, tem uma ferramenta para você usar, né? Lembra que eu falei de usar ferramentas intencionais e com propósito? Para tudo tem uma ferramenta. E você vai poder, né, acessar essas ferramentas. Eu vou estar dizendo para você como você pode acessar essas ferramentas dentro do nosso minicurso. E tem ferramentas para você fazer encontro de pais, para você discipular suas crianças juniores. Tem ferramentas para você lidar com crianças neuroatípicas, né, com os transtornos da infância. E tudo isso eu vou te mostrar dentro do minicurso. Então, se você, né, ainda não se inscreveu no nosso minicurso Missão de Discipulado com Crianças e Juniores na Prática, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer essa inscrição, ok? Gente, então fica aqui a nossa aula, espero que tenha sido útil para você, né? Se foi útil para você, compartilha com outro líder do Ministério Infantil. Um grande beijo e eu te espero então na nossa primeira aula, onde eu vou explicar para vocês sobre o discipulado. Que Deus abençoe.